E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos fechar mais uma semana de análise do nosso mercado cripto. E pessoal, o Bitcoin está consolidado, andando de lado e numa região muito complicada para o preço, porque a gente está vendo surgir uma quantidade de pressão vendedora, gente querendo vender Bitcoin aos rodos aqui na região próxima aos 70, 71, 72, que é o motivo pelo qual o ativo não consegue se manter acima desse preço. E no vídeo de hoje, né, a gente vai dar uma geral no que a gente precisa ficar de olho, oportunidades, como que eu estou fazendo com os meus investimentos nesse exato momento, logo depois da vinheta. Galera, então o Bitcoin aqui nesse exato momento dentro de uma grande consolidação que eu arrisco falar, né, que ela tá aí sendo formada, poxa, desde praticamente o final de fevereiro, né? Foi quando a gente chegou aqui pela primeira vez na região acima dos 70 mil dos 60 mil dólares. E desde então o Bitcoin ele meio que não se move aqui. A gente estava até olhando alguns padrões gráficos para tentar decifrar aqui, né, o que o preço poderia fazer. Então a gente ficou de olho num triângulo simétrico que rompeu, mas não teve continuidade. Tem gente que está falando aqui de um possível triângulo ascendente também, né? Algo mais ou menos assim. O que também poderia ser uma possibilidade, mas uma coisa que acaba que muita gente esquece de analisar é o motivo pelo qual a gente está consolidando, às vezes rompendo figuras ou deixando de romper figuras, que é o motivo pelo qual faz o preço se movimentar. As pessoas querendo comprar e vender. O ativo pode fazer a figura que for. Se não tiver força compradora ou vendedora para aquela figura se concretizar, não tem como você querer acreditar aí que o preço vai subir. E algo que eu estou notando é que a quantidade de compradores está diminuindo drasticamente, né? Se você pegar aí o meu vídeo no começo da semana, nos últimos dias, você vai ver que a gente tinha ordens relativamente fortes até os 58 mil dólares, né? Ordens assim de 300, 400, às vezes até 500 bitcoins em um único ponto, fato que a gente não consegue ver aqui. Enquanto, né, no ponto vendedora, a gente está vendo muita pressão de venda resiliente entre os 72 e os 76, que é os motivos pelo qual o Bitcoin ele fica se mantendo muito, ele encontra resistência nessa região. O preço sobe, olha a quantidade de ordem de venda que pipoca ali fazendo pressão vendedora. E ao meu ver, esse é um dos motivos que está fazendo o Bitcoin não conseguir romper máxima histórica e pode ser até que ele nem consiga romper por agora, que ele venha passar por um movimento corretivo. Afinal de contas, o Bitcoin ele subiu direto, né, dos 38 mil dólares direto para os 74, né? Então foi uma alta de praticamente 100%, sem fazer correções significativas. Então o que eu estou de olho? Eu estou de olho em alguns pontos de suporte importantes que, caso eles sejam perdidos, a gente pode começar a ver uma queda maior acontecer. Então, começando já aqui pelo curto prazo, né? Eu acho que a região dos 64 mil dólares é uma região que eu acho que ela é crítica. Tá? Se a gente abaixar dos 64k, aí a probabilidade da gente realmente cair, perder os 60 mil é muito grande. E claro, né, o que vai fazer bater o martelo é os 60 mil. Região entre os 60 mil e os 58 é a região mais importante de todas. Essa aqui é definitivo, tá? A gente perdeu essa região verde aqui, ó. Acabou. O Bitcoin vai começar a fazer correções mais fortes e a gente pode ver o preço do Bitcoin aí 55, 50 mil dólares, que eu acho que é uma realidade possível. E no curtíssimo prazo a gente está indo retestar, possivelmente até nas próximas horas, tá, galera? Um fundo bem importante, que é o fundo dos 67.500. Esse foi um fundo de rejeição que a gente fez aqui ao longo da semana, que inclusive, né, eu comentei aqui sobre uma possível compra na retração de Fibonacci desse movimento, né? Bateu aqui o 618 certinho. Eu até falei que se caísse mais um pouquinho aí eu esperaria para comprar, mas acabou que não caiu, né? Então eu falei, ó, quem quiser entrar aqui é uma compra um pouco mais agressiva, mas ela também é válida. Para o quê? Para fazer um repique, né? O repique foi feito, a gente não chegou a superar aquele topo lá, estamos tendo queda. Então, assim, na hora que tava tendo repique, o Bitcoin ali de volta aos 70, eu também falei, ó, faz parcial,
bota o stop no 0 a 0, porque a pressão vendedora dentro das corretoras está muito forte. Eu acredito que mesmo se a gente conseguir superar ali os 72 mil dólares e vir romper essa região da máxima histórica, chegar próximo aos 74, cara, a gente ainda tem muita resistência. 75, 76 mil dólares é uma região onde as pessoas ainda querem vender Bitcoin, mesmo superando a máxima histórica. Então pode acontecer um fenômeno similar ao último rompimento do topo histórico, né? O topo histórico, vocês sabem, era lá no 69. Então a gente rompeu e caiu. Não começou aquela alta absurda igual começou outras vezes, né, ao longo das últimas bull runs, justamente pelo excesso de pessoas querendo vender. Na hora que rompe o topo histórico, muita gente entra comprado também, né? Então dá muita armadilha de gente que compra no topo e o preço cai, e aí a resistência fica mais forte ainda. Então, assim, eu só veria o Bitcoin de uma forma um pouco mais altista, né? De uma forma um pouquinho mais bullish, por assim dizer, se a gente superar os 76k. Aí eu acho que realmente a gente estaria confirmando o rompimento de topo histórico e o Bitcoin, de fato, iniciaria uma corrida dos touros, né? Um movimento mais forte. E outra coisa também, né, que me faz acreditar que a gente pode até romper o topo histórico, mas não ter muita continuidade, é que se eu puxar aqui o gráfico de um mês, ou seja, como que foi a negociação de derivativos nos últimos 30 dias, a gente vê justamente que a região acima do topo histórico, né, acima ali dos 73.800, que foi a máxima, é a região que a gente mais tem alavancagem, cara. A gente está aqui com alavancagem na ordem de 1,2 bilhões, 1,1 bilhões, 1 bilhão de dólares, 1,6, 1,15, 1,2. Cara, é muita liquidez que a gente tem aqui. E essa liquidez, a gente precisa preencher toda ela para o preço continuar subindo, tá? Então, geralmente, quando a gente vê as buscas de liquidez, elas vão até a região onde tem grandes ordens. Inclusive, no curtíssimo prazo aqui, ó, a gente vê que algumas dessas ordens até foram até fechadas nessa recente queda do mercado, tá? Então, parte da liquidez já nem mais está lá. E quem faz o mercado subir assim com esse movimento de rompimento são as instituições para captar essa liquidez, que não é o que a gente está vendo. Então, qual que é a minha estratégia nesse exato momento? Vocês sabem que eu fiz 2 operações que eu comentei aqui no canal, comprando nesses 2 fundos, nos 62 mil dólares e nos 65. E à medida que o preço foi subindo, eu fui fazendo parciais. Mas hoje pela manhã, face a essa fraqueza do mercado, né, ao topo descendente contra os 70 mil dólares que a gente meio que fez, eu optei por fechar o restinho lá que estava dessa operação, né? Era uma operação que eu fiz nos contratos inversos, eu até soltei lá no escritório de investimentos, né? Eu soltei a minha análise juntamente com todos os meus resultados e o meu PNL total aí de 20, quase 23 mil reais nos últimos 30 dias. Então, sim, foi um resultado muito bom. Eu já consegui lucrar com esse movimento de consolidação. Eu nem gosto muito de operar consolidação. Então, eu optei simplesmente colocar todo o dinheiro do bolso, fechar totalmente a minha posição, justamente porque é uma posição de contratos inversos, né? Então, como é que funciona o contrato inverso? Se o preço ele subir, você ganha em Bitcoin. E se o preço cair, você perde os seus Bitcoins. Então, eu já estou posicionado em Bitcoin. Eu abri a posição em contrato inverso e aí eu estava posicionado para caso o preço subisse, eu aumentasse a quantidade dos meus Bitcoins. Mas eu continuo comprado, eu só não estou com a posição do contrato inverso aberto, né? Então, se subir, eu continuo com os Bitcoins que eu tenho, mas os Bitcoins estão se valorizando. Então, eu estou ganhando dinheiro, maravilhoso. Mas da mesma forma que se cair, eu não perco esses Bitcoins que eu consegui e eu aproveito o caixa que a gente fez ao longo de toda essa alta para ir comprando mais Bitcoin com dinheiro e aumentando mais minha posição, né? Quando você quer operar a favor da tendência, a ferramenta dos contratos inversos ela é muito boa, porque você ganha em Bitcoin e ganha em dólar. Mas para você operar vendido, acreditar na queda, você perde muito rendimento se você shortar em contrato inverso, né? Porque você ganha em Bitcoin, mas o Bitcoin está se desvalorizando. Então, você ganha pouco dinheiro por conta disso. Você vai ganhar mais se você, por exemplo, tiver dolarizado, que você consegue ganhar mais Bitcoin se o mercado cair. Por exemplo,
Vamos supor que você vendeu Bitcoin nos 70 mil dólares e você, ao mesmo tempo, abriu um short no Bitcoin em contratos inversos nos 70 mil dólares. O preço do Bitcoin ele caiu 50%. Então, se você tiver com um short aberto, você vai ganhar 50% a mais de Bitcoin. Então, se eu tinha 1 Bitcoin, eu vou ficar com 1,5 Bitcoin. Beleza. Mas se eu tivesse vendido os Bitcoins lá em cima nos 70 e comprado ele 50% abaixo, eu que tinha 1 Bitcoin, eu vou ganhar 2 Bitcoins. Então, eu vou ganhar o dobro do que se eu tivesse operado os contratos inversos. Ao passo de que se eu tivesse, por exemplo, comprado Bitcoin e o preço se valorizasse, eu ia ganhar só em dólar. Mas se eu tivesse nos contratos inversos, eu ia ganhar em Bitcoin que estava se valorizando sobre o dólar. Então a estratégia funciona mais ou menos aí dessa forma. Então, pessoal, o Bitcoin está vindo aqui testar, né, os 67.500 dólares. Eu quero ver como é que vai ser esse reteste. Se a gente perder o 67 e perder essa linha de tendência aqui, ó, esses são os suportes mais importantes de curto prazo. A probabilidade da gente vir testar o 64 é muito grande. E, novamente, se a gente perder o 64, aí a probabilidade da gente começar a corrigir em gráficos maiores, eu diria que já sobe aí para uns 50%, 60%. E confirma, né, 100% se a gente perder essa região verde. Perdendo a região verde, a gente já vai buscar por fundos em gráficos maiores, como o mensal, que subiu aí há 7 meses consecutivos, né? 7 meses de alta subindo, chegou em nível de sobrecompra no RSI e vai estar iniciando aí por um fundo ascendente, onde a gente tem aqui, ó, cara, vai ser um movimento super saudável, né? Região das médias aqui para estar retestando, a gente vai ter níveis de Fibonacci, né? A gente tem aqui máximas que são também importantíssimas para o preço, né? A região dos 48 aqui, ó, seria um excelente ponto aqui para se retestar, ó, 50 mil dólares psicológicos. E aí que está a grande oportunidade. E passando rapidinho aqui no nosso sentimento do mercado, né? O long short ratio está subindo de novo, galera. Isso é um pouquinho preocupante, tá? Opa, deixa eu voltar isso aqui. Aumento no long short ratio sempre merece um pouquinho de atenção, mas o sentimento ultimamente ele está bem com a cara de consolidação, né? Ou seja, subiu a galera shorta, caiu a galera compra, e aí o lado que romper essa consolidação, a gente vai ter aquela grande explosão de preço. Por isso que eu nem estou dando tanto foco assim ultimamente no sentimento do mercado. Mas toda e qualquer operação que eu faço, não só no Bitcoin, né, mas em outras criptomoedas, eu mando em primeira mão lá no escritório de investimentos, que é essa comunidade que eu tenho com os meus alunos, que o QR Code está aqui embaixo, onde eu falo aí as operações que eu estou fazendo, trades que eu estou entrando, né, ativos que eu estou colocando na minha carteira. A gente manda lá notícia, faz lives exclusivas. Inclusive a gente fez uma live muito boa, agora nessa última quarta-feira, né, analisando o mercado, uma possível queda, o halving chegando. E se você quiser participar do nosso escritório e ficar por dentro de todas essas oportunidades, eu te convido aí a estar sendo meu aluno. Eu tenho 3 cursos atualmente, cada um com seu respectivo objetivo e com preço de lançamento. As vagas são limitadas, se você quiser participar, aproveita. Desafio Crypto Pocket é para quem está começando no mercado, quer aprender a investir em Bitcoin, corretoras, fazer autocustódia, fazer compras fracionadas, ter lucros ali mais seguros. Trader de sucesso é para você aprender a fazer trade, né? Que virar um trader, que é aprender as figuras mais lucrativas, os padrões mais assertivos, os melhores indicadores. Esse aí é o treinamento para você. E o método carteira exponencial é um método que vai te ensinar a ter as melhores altcoins, analisar as melhores altcoins e descobrir as melhores oportunidades para você mudar de vida. Link aqui embaixo na descrição desse vídeo ou nesse QR Code que está aparecendo aqui embaixo da minha câmera. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Não esqueça dos nossos apoiadores do canal, que é a corretora BingX, a corretora que eu venho utilizando aí para estar fazendo os meus investimentos. A rede social Token.com, que é a rede social das criptomoedas. Ambos os links estão aqui embaixo na descrição para você se cadastrar gratuitamente, sem burocracia. Me segue nas redes sociais também, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!